calcular a quantidade de vapor consumido. Para que a gente possa fazer esse cálculo, se entrarmos na fábrica de açúcar, onde existem diversos equipamentos, essa missão vai ser muito difícil. Existe um truque que é o seguinte: o que nós vamos fazer? Nós vamos passear do lado de fora da fábrica de açúcar. Então esse que vai ser o grande truque nosso aqui. Vou botar até um. Ao passear por fora da fábrica de açúcar, nós vamos observar que existem poucos tubos ao invés daquela infinidade de tubos. O primeiro tubo que a gente vê é o tubo do xarope chegando. Outro tubo que a gente observa é o tubo do mel final sendo conduzido para o nosso sistema de fermentação. Existe, que é a saída do açúcar cristal, que a gente vê sendo despachado aqui no nosso caminhãozinho. E existe um tubo que conduz todo o vapor. Nós vamos representar por um único condensador barométrico ou multijato, no qual nós temos a adição de água que faz a condensação e o arraste. Então nós precisamos considerar simplesmente a quantidade de vapor que está saindo do nosso volume de controle, que é a linha preta representando aqui os limites da nossa fábrica. Está feito o equacionamento. Nós esquecemos de um fator, de um fluxo máximo importante aqui, mas vamos entender como isso aconteceria. Ora, se eu estou vendo o xarope entrando e esse vapor saindo, observe que esse não é o vapor motor V1, V2 ou V3 que nós alimentamos nossos tachos. Esse é o vapor que sai do processo, ou seja, o vapor que a gente extrai do xarope ou dos méis para que haja a concentração aqui dentro. O grande segredo que eu acho que muita gente esquece é justamente a água, que a gente é obrigado a adicionar para fazer a lavagem dos cristais na centrífuga de primeira. Alguns lavam magma, outros diluem méis, não importa. Então nós temos, olha como fica fácil equacionar agora. Tudo que entra tem que ser igual ao que sai, para valer a lei da conservação da massa. O xarope mais a água vai ser justamente igual à quantidade de vapor que eu retiro do processo, mais o mel final que eu envio para fermentação, mais os cristais, que é justamente a minha produção de açúcar. Todos esses fatores, o xarope, o cristal, o mel final, nós temos. O que ocorre a dificuldade para calcular essa quantidade de vapor é justamente o que a gente não mede, que é a água adicionada ao processo. Então, se eu conhecer a quantidade de vapor necessário, eu necessariamente vou conhecer a quantidade de vapor V1, por exemplo, a fim de fornecer a energia necessária para a evaporação do que é necessário para a concentração da massa. Esse vapor V1, que é o que você quer determinar como consumo de vapor, ele vai ser da ordem de 6% maior por um jogo de entalpias, maior do que a quantidade de vapor que eu tenho que retirar do processo. Para eu determinar a quantidade de vapor, tendo todos os outros elementos da equação, basta que eu meça a quantidade de água. E assim nós teremos. E é isso justamente a quantidade de água que é a diferença entre um jeito de operar a fábrica e outro. Por exemplo, a quantidade de água, se eu estou produzindo 100 toneladas por hora de cristais, quanto de água eu tenho que adicionar? Então fica a pergunta para que sirva de motivação para que vocês pensem no assunto, reflitam sobre o assunto. Se eu estiver produzindo 100 toneladas de cristal, eu vou precisar de 100 toneladas de água? Ou eu vou precisar de 50 toneladas de água? Ou quem sabe até 150 toneladas de água? Ou seja, eu vou ter que ter um indicador da água que eu consumo na minha fábrica em relação ao cristal que eu produzo. Esse é justamente o segredo de você ter maior ou menor consumo de vapor na fábrica. E não tem como você calcular isso sem você saber esse parâmetro. É só isso que eu gostaria de colocar para vocês. Fiquem com Deus.